Bem-vindos ao Pão Nosso de Cada Dia. Chegamos a este dia 25 de setembro, o 26º domingo do tempo comum, e neste final de semana a liturgia continua trazendo para nós a importância de gerenciar bem aquilo que se tem, ou seja, o uso das riquezas, o uso dos bens para o reino de Deus, ser rico para Deus. E o capítulo 16, versículos 19 a 31 do Evangelho de Lucas poderia trazer para nós um resumo, dizendo que aquele homem rico, ele era tão coitado que a única coisa que ele possuía era dinheiro. E então já encontramos em toda essa liturgia uma grande crítica à ganância, que torna a pessoa insensível. Uma pessoa gananciosa, ela acaba se tornando uma pessoa insensível. E toda a liturgia é, portanto, um grande chamado à conversão. E essa conversão que significa a solidariedade e a justiça social. É isso que vai tornar uma sociedade justa, uma sociedade fraterna. Então a conversão é para todos os que não abrem os olhos para a realidade social. E tanto pobres como ricos que vivem nessa cegueira. E a conversão, portanto, é para todos. A primeira leitura, novamente, nos servimos do agricultor Amós, e ele critica a sociedade de consumo, onde os ricos da corte aproveitam a vida sem preocupar-se com a casa de José, ou seja, o povo de Deus. José, ele lembra aquele que distribuía o pão aos pobres, e nessa região estavam sepultados os restos mortais de José. Falamos aqui de José do Egito, enquanto a Samaria, Sion, como é lembrado aqui, tirava o pão deles. Então a diferença entre aquele que tira até o pouco do pão que se tem e aquele que reparte também o pouco que se tem. Então, enquanto alguns fazem festas, o povo está sendo escravizado porque não consegue pagar as dívidas, e aí são então vendidos como escravos. Na segunda leitura, continuamos lendo esse ensinamento de Paulo ao seu grande discípulo Timóteo. Ele mostra então a diferença da dureza, da avareza e as boas virtudes, e a importância das lideranças, dos ministros da igreja, guardar-se da dureza e da avareza e cultivar as boas virtudes. Deve-se conservar as coisas boas que Deus confiou a cada um. É uma luta, e mais do que uma luta, é um combate, mas é um bom combate. Vale a pena combater até o fim para manter as boas virtudes. E o Evangelho de Lucas é uma página, eu diria assim, bastante conhecida, que mostra a insensibilidade diante do sofrimento do outro. Um ricaço que vendeu a sua alma em troca da riqueza, e se torna tão pobre, como dizíamos antes, que a única coisa que tem é dinheiro. Diante da sua porta está Lázaro, que a palavra Lázaro quer dizer
Deus ajuda, e esse que Deus ajuda está sendo tratado pior do que um cachorro, porque esses vêm lamber-lhes as feridas. Então, cadê essa ajuda de Deus? Da onde vem essa ajuda de Deus? A morte, é claro, que chega para todos, e é aí que o quadro se inverte. Lázaro é acolhido no seio de Abraão, no banquete, onde pode se reclinar no seio, enquanto o sem nome, o rico, vai para a região triste dos mortos. Lázaro morreu e foi para o seio de Abraão, enquanto o rico, que nem sequer nome tem, ele é enterrado. Ou seja, termina aí. E é claro que o abismo que existia nesse mundo entre os dois, o abismo que existia entre Lázaro e esse rico, ele continua do outro lado. E só que agora é um abismo que não se pode mais voltar atrás. Ele é intransponível e definitivo. E então temos a palavra. Se não é seguida essa palavra, nem mesmo um morto aparecendo vai fazer voltar atrás. Por isso, então, no diálogo entre o rico e Abraão, se diz que não adianta. Se existe essa incredulidade, existe o isolamento, existe a pessoa que só vive para o dinheiro, então não adianta. Coração que se apega ao dinheiro não tem lugar para mais nada. Então não adianta, mesmo que um morto apareça, não vai mudar essa situação, segundo Abraão. Então esses criam ao redor de si verdadeiras fortalezas e vivem defendendo as suas riquezas, e isso para eles é que vai trazer a infelicidade. A riqueza, portanto, nesta liturgia deste domingo, gera a competição e não a fraternidade. Economia, a palavra economia significa gerenciar a casa, e então e aquilo que não serve para nada, não ajuda, só atrapalha, não dá esse gerenciamento à casa. Então, ter ela para quê? Ter ela para quem? Até a afetividade acaba se transformando em posse, o saber em status e assim por diante. E percebemos que muitas dificuldades que enfrentamos ainda nos dias de hoje se dá justamente por isso, aonde as pessoas são posse, aonde o saber é um status e não para ser colocado a serviço. Então, algumas vezes a briga, pelo ter, a briga pelo saber é o que mais atinge o coração da sociedade. Então, algumas vezes esta riqueza que endurece, produzindo cada dia mais lixo, mais pobres. Defender a vida humana em todos os sentidos, esta é a missão do cristão, porque foi a missão de Jesus. E seja no pobre ou seja no rico, todos são filhos de Deus. E por isso que essa vida humana, ela precisa ser defendida, e principalmente por aquilo que a riqueza acaba causando, tanto na vida de um como na vida de outro. Então este é o final de semana, é o segundo seguido em que a liturgia nos convida a olhar, a usar a riqueza que temos para praticar a misericórdia, porque a misericórdia é que faz a gente conquistar as pessoas, e conquistando as pessoas, nós estamos conquistando o próprio Deus. Aí sim seremos ricos para Deus, ricos para a vida, seremos pródigos para com os outros.
E é para isso que Deus nos colocou neste mundo. Que tenhamos todos um ótimo final de semana.